Hoje tem Dica Paulinas especial com entrevista e eu converso com o advogado, jornalista, poeta e professor José Rabal, autor de vários livros de Paulinas, e que hoje vai falar sobre o livro Cacuí, o Curumim Encantado. José Rabal, como vai? Tudo bem, Paula. Bem. Estamos aqui de volta com maior satisfação ser entrevistado por você, é um prazer. E trabalhar, falar de livros que eu escrevi, outro prazer, né? Vamos em frente. E eu muito feliz em recebê-lo aqui. Obrigado. Pode contar comigo sempre. Então vamos lá, vamos falar sobre o livro Cacuí, o Curumim Encantado. Como surgiu a ideia de escrever essa obra, Cacuí, o Curumim Encantado? Você gosta de lendas, da cultura indígena? Sim, com certeza. Primeiro, eu sou um fascinado por mitos, por lendas e de todos os povos. Eu tenho livros sobre lendas e mitos japoneses, eu tenho um livro de lendas e mitos africanos e tenho, claro, que homenagear e procurar e me enriquecer com os mitos e lendas indígenas. Os índios são nossos irmãos, são o primeiro povo deste território que se chama Brasil, e eles têm um imaginário riquíssimo e tinha que escrever algum livro sobre os índios. Eu sei que existem escritores índios, o Daniel Munduruku é um deles, grande escritor, mas eu também posso escrever alguma coisa ligada ao imaginário indígena como homenagem, rendendo homenagem. E essa história do Cacuí é uma história muito remota, que eu transformei numa história minha e verteu-se nesse livro. Eu acho que eu escrevi o Cacuí, o Curumim Encantado, para homenagear a civilização dos índios brasileiros. Eu acho que foi para isso. Eu sempre pego alguma história aqui ou acolá e retransformo e refaço, né? Coloco a minha linguagem literária. Isso não é uma história indígena, isso é um livro inspirado na cultura indígena. A cultura indígena me ensina mitos e lendas e eu escrevo um conto a partir dela. Conta um pouquinho dessa história pra gente. É a história acontece numa tribo no interior da Amazônia, uma velha índia avisa ao pajé que ela vai ter um filho. E a tribo começa a rir da velha. Os curumins dizem, a velha está caduca, como é que ela vai ter um filho? Mas o pajé começa a ficar desconfiado que existe alguma verdade no que a velha está falando. E ele arranja um lugar para ela ficar à margem do rio, né, para ter a criança que ela promete e insiste em dizer que vai ter. Essa criança é filha do Boto Branco, que é um personagem da mitologia indígena, que é um personagem que dizem que sai das águas, vira um rapaz sedutor e seduz as moças da tribo. Por acaso ele seduziu a velha. E a velha tem um filho. Que é o Cacuí. Que é o Cacuí. Só que ele não nasce com corpo de criança. Ela põe um ovo. E quando ela põe o ovo, ela sobe para o céu e vira estrela. Nossa, é realmente um livro de movimentos, porque quanta aventura, né? Calma, ainda vem mais. Aí a tribo inteira vai para lá e vê aquele ovo imenso. Eles quebram o ovo e no ovo tem uma criança encantada. Essa criança vem para a tribo e ela dá sorte para a tribo. Ela traz para a tribo fartura, ela traz para a tribo alegria e ela vai crescendo. Ela é a filha, é o filho da velha com o boto branco, só que o cacique, nada típico da natureza humana, o cacique vendo o amor da tribo por essa criança, fica enciumado. Fica invejado, fica enciumado e ele mata o menino. Ele mata o menino e o boto, pai da criança, que era o deus Rodá, que na mitologia indígena é o deus do amor, fica odiando aquela situação. Ele diz, eu quero meu filho de volta. E ele volta? Ele amaldiçoa, ele amaldiçoa a tribo e joga uma praga
a cada fase da lua, a tribo tem que entregar para ele um curumim. Então vem aquele roteiro triste de cada fase da lua cheia, um curumim é jogado nas águas. Entendi. E a tribo vive uma tristeza imensa, até que eles têm que encontrar um canal para desencantar a maldição. E trazer o Cacuí de volta. E trazer o Cacuí de volta. E ele volta. Deixa o leitor, né? Eu não vou dizer, claro que ele volta, né? Todas as histórias têm que ser felizes. Né? Não só ele volta, como todos os curumins que foram lançados. Tem uma passagem nesse livro que eu não sei, eu escrevi, mas às vezes eu nem fico acreditando que eu escrevi. Tem uma hora, que é o auge do desencantamento, em que o rio, né? O rio da Amazônia, ele fica em pé. Ou seja, as águas sobem. Olha que bonito. E de cima daquele monstro de água em pé, né, desce o Cacuí com os 12 outros curumins. É uma história que trabalha muito o imaginário mesmo, né? Muito, mas tem muito. E tudo acontece a cada fase da lua, sabe? E o Daniel Araújo, ele desenha também para filme de animação. Foi quem fez a ilustração. Que fez a ilustração, Daniel Araújo. E ele fez umas coisas no livro que lembram cinema, desenho animado, né? Você vê, olha aqui. Parece que vai andando. Parece que a ilustração tem movimento. Daniel, olha aqui. O Daniel fez umas coisas muito bonitas, como se fosse cinema mesmo. Isso aqui, ó, ele vai andando. Então, é um livro que me fascina muito. Eu confesso a você que eu sou um apaixonado por todos os livros do mundo, e inclusive pelos meus. Mas esse livro aqui, eu tenho uma queda de paixão especial por ele, sabe? Eu acho que tem muita magia nesse livro, muita magia. Muito bonito mesmo. Muita magia mesmo. O Cacuí é uma figura da mitologia indígena. Ele é uma espécie de ser que ensina passos civilizatórios. Ele foi um cacique, que pode nem ter existido, né? Ele pode estar na mitologia, que ensinou a plantar. Entendi. Que ensinou a criar animais, que ensinou a caçar, né? Que ensinou a tribos a se governar. É um personagem referência, né? É um personagem referência. Meu pai lia para mim histórias. Eu me lembro, eu não sabia ler, e meu pai leu para mim A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, que é um romance de 200 páginas. Nada como saber contar uma história para criança, né? E meu pai sabia mesmo, porque A Ilha do Tesouro era uma história de pirata, né? Ele botava tapa-olho de pirata, fingia que era pirata para ler a história pra gente, né? Você fala com tanto carinho, né, José Rabal, da tua infância, de como teu pai interagia com você, isso é tão importante. Foi um tempo muito feliz, mas eu acho que eu nunca tive tempos infelizes, não, porque, sabe, uma coisa que meu pai ensinava, é um lugar comum isso, a gente tem que fazer limonada com limão, né? Olha, na época da ditadura, eu sempre fui contra a ditadura militar. Contra, radicalmente contra. Tive que fugir do Brasil por causa da ditadura militar. Fui preso na ditadura militar. Fui torturado pela ditadura militar. Né? Morei no exterior, exilado, fugindo. Eu não digo que foi um tempo infeliz, não. Eu vou dizer que, sinceramente, para mim, entendeu? Se a vida te der limões, faça uma limonada. Eu me lembro muito bem, eu nas passeatas de 68, furando pneu de carro de polícia, jogando pedra na Embaixada Americana, sabe? Era uma coisa viva. Então, eu acho que toda vez que a gente tem um limão, a gente faz uma limonada. Então, a infância... Eu tenho lembranças tristes da infância, tenho, claro, mas foi um período muito feliz da minha vida. Eu morava numa cidade que se chama Mimoso do Sul, que é uma cidade com muitas árvores, é uma cidade muito bonita. A minha cidade de infância é a mais linda das cidades. Então, eu acho que essa coisa de dizer você homenagear os índios, né, vem da minha ausência absoluta de preconceito. E da sua infância feliz. E da minha infância feliz. Como homenageio os japoneses, como homenageio... Agora mesmo, para a coleção Clássicos do Mundo, eu estou escrevendo A China das Crianças. Olha só. Com histórias inspiradas na China tradicional. Então é o próximo lançamento de José Rabal, Sim, né? claro, é o próximo livro. Depois do Lazarilho das Crianças, vem A China das Crianças, coleção Clássicos do Mundo. E eu devo escrever em breve mais uma história inspirada na mitologia indígena,
que olha, eu lhe digo sinceramente, hoje então, mais que antes, os índios estão hoje lutando por seus direitos, né? Inclusive parece que a população indígena, felizmente, está crescendo no Brasil, né? Nós temos índios de grande gabarito, o escritor Daniel Munduruku é um grande escritor, nós temos índios em várias áreas do conhecimento, né? A contribuição dos índios ao Brasil e à brasilidade é imensa. E eu peço licença para escrever histórias homenageando os índios também. E dentre elas, o Cacuí, o Curumim Encantado. Na verdade, eu escrevi, mas quem me inspirou foi a civilização dos índios, né? Quer dizer, é de autoria dos índios. É a própria história do Brasil um pouco também. A história do Brasil, da brasilidade, essa coisa feliz que é a cultura brasileira, né? Plural, vasta. Rica, né? Rica. Sabe, uma coisa feliz mesmo. José Rabal, você gostaria de deixar algum e-mail para o leitor entrar em contato, opinar, interagir com você? Com certeza. Então fala pra gente. O e-mail é josearrabal@uol.com.br. josearrabal@uol.com.br para você que quiser. E como sempre digo, o leitor que me mandar um e-mail terá a minha resposta, mesmo que diga que não gostou. E diga por quê. Outro dia eu recebi um e-mail... É uma obra-prima, não tem como não, dizer que alguém não um gostar. É muito lindo. Um outro livro meu, eu recebi um e-mail de um leitor me fazendo 3 ou 4 perguntas a respeito do livro. Era um menino que eu acho que tinha 11 anos, né? E ele dizia que estava na 5ª série. Então, por isso que eu acho que ele está. Ele me fazia uma série de perguntas a respeito de um livro que eu escrevi, e ele dizia, por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Né? Que é uma certa crítica, né? E foi um diálogo muito encantado. E tão encantado que eu respondi para ele, e ele foi me falou assim, agora eu quero um livro do senhor autografado, o senhor me manda de presente? E aí você mandou? Eu mandei. É claro que se todo leitor fizer isso, eu não tenho como mandar, mas esse aí foi uma conversa, trocamos uns 4 e-mails ou 5, mais ou menos. É muito bom poder estreitar a relação com as pessoas que leem, né, a sua obra. Honestamente, não tem nada que faça mais feliz um escritor do que conversar com o leitor. Muito bom. José Rabal, quero agradecer pela tua presença. Eu também quero agradecer você me chamar aqui, é uma satisfação, pode me chamar quantas vezes você quiser, falar de livros, conversar sobre literatura. Eu tenho a palavra desatada, eu às vezes falo demais, mas é que eu gosto mesmo de qualquer tipo de arte e de sobremaneira literatura. Bom, eu conversei com o jornalista José Rabal, autor de Cacuí, o Curumim Encantado e de várias outras obras de Paulinas. Se você gostou da sugestão de hoje e quer saber um pouco mais sobre esse tema, entre em contato pelo 0800 70 181 ou ainda pelo site www.paulinas.org.br/loja. Obrigada pela companhia e eu aguardo você numa próxima entrevista.